Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol profissional, futebol amador, ou seja, tudo o que aconteceu no meio de semana aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, rodada no final de semana, Série A, Série B, Série C. Vamos falar também de Copa Libertadores da América. A gente já conhece os finalistas da competição, Copa Sul-Americana. Também a gente conheceu nesse meio de semana os times que vão disputar a grande final. E a gente vai levar para você tudo de melhor, tudo o que aconteceu, e vamos projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a Série C, que a gente é a 4ª rodada de um total de 6. Está bem pertinho de a gente conhecer os times que vão subir para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Então, só lembrando que o nosso programa Bate-Bola, aqui no Facebook, sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Então, vamos iniciar com boa noite e o destaque do Juan Pablo. Diga aí, Juan. Boa noite, meu destaque vai para as finais das competições sul-americanas que foram decididas nesse meio de semana. Ok, e o meu destaque vai para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, onde está pegando fogo. O Palmeiras, líder da competição, joga amanhã contra o Lanterninha, contra o Juventude, e a gente já vai falar dessa competição. Vamos dar destaque também ao Cruzeiro do Barro Preto, que joga pela Copa, a 15ª Copa Alves Ferreira neste final de semana. A gente também vai falar do Cruzeirão da Massa. Tá certo? E vamos iniciar nosso programa falando de Copa Libertadores da América. Copa Libertadores da América teve nesse meio de semana, os 2 jogos. Na terça-feira, a gente conheceu o primeiro finalista, o Atlético Paranaense, empatou em 2-2 com o Palmeiras e classificou-se para a grande final da competição. O Palmeiras abriu 2-0, mas perdeu um jogador, e no finalzinho o Atlético acabou fazendo o gol do empate. Como havia ganho o primeiro jogo em 1-0, acabou classificando o time paranaense. O outro finalista, para surpresa de 0 pessoas, o Flamengo, já havia ganho o primeiro jogo 4-0 e acabou o Flamengo ganhando mais uma vez, 2-1 dessa vez, 2-1 para o Flamengo. O Flamengo saiu perdendo, mas teve força, não jogou um grande futebol, mas suficiente para virar o jogo e carimbar o passaporte para a grande final. Então, final da Copa Libertadores da América, próximo, aliás, vai demorar um pouquinho, Dia 29 de outubro, tem a grande finalíssima. Esse jogo será no Equador, lá em Guayaquil. Flamengo e Atlético Paranaense farão, com certeza, a grande final da Copa Libertadores da América. Certo? Então a gente vai falar muito nos nossos próximos programas dessa competição, mas deixar aí parabenizar toda a torcida do Flamengo, que com certeza está vibrando, está contente com mais uma final. É a 3ª final do Flamengo nos últimos 4 anos, e pega um time muito difícil, que é o Atlético Paranaense, treinado pelo Filipão. Tá certo? Agora vamos falar de Copa Sul-Americana. O Juan vai relatar o que aconteceu nos 2 jogos. O primeiro jogo, o São Paulo havia perdido de 2-1, aliás, de 3-1 para o Atlético Goianiense, e o Independente Del Valle tinha ganho em casa de 3-0 da equipe do Melgar. E na quarta-feira teve o jogo do Melgar e ontem teve o jogo do São Paulo. O Juan vai relatar tudo o que aconteceu nesses 2 jogos. O Melgar voltou a ser derrotado pelo Independente Del Valle por 3-0 em casa, e o São Paulo derrotou o Atlético por 2-0 e venceu nos pênaltis. Ok, com esses resultados, a grande final, o São Paulo derrotou 2-0, Juan? Nos pênaltis, o São Paulo acabou levando a melhor e classificando nos pênaltis, O São Paulo venceu nos pênaltis 4-2, garantiu vaga. Só lembrando, Juan, que essa final da Sul-Americana, ela acontece no dia 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, a grande final, Independente Del Valle e a equipe do São Paulo. São Paulo que depois de 10 anos volta uma final de campeonato
Internacional. São Paulo que foi campeão em 2012, naquele jogo, quem é torcedor de São Paulo lembra, aquele jogo que não terminou. Ganhou 2-0 do Tigre no primeiro tempo, depois o Tigre então, não voltou. Foi um certo jogo. Tá certo? Aí, essa grande final, o Independente Del Valle está num bom momento e vai ser com certeza um grande jogo, uma grande final. Só lembrando que essa final era para acontecer em solo brasileiro. Essa final estava marcada para acontecer em Brasília. Mas por conta das eleições, esse jogo foi para Córdoba, na Argentina, e vai acontecer na Argentina. Tá certo, Juan? Vamos no início do nosso programa, mandar um abraço para o Isaías. Isaías está assistindo a nossa programação, curtindo a nossa programação, mandar um abraço para Sarinha, que é torcedor do Flamengo, está vibrando na Lagoa do Serrote. Um abraço para Sarinha, um abraço para todas as pessoas da Lagoa do Serrote que curte a nossa programação. Mandar um abraço também para Leila, para o Cícero, para Camille, que também curte o nosso programa. Agora vamos falar, Juan, de Copa, aliás, de Brasileirão Série B. Série B, já a gente fala de Série B, vamos falar agora de Champions League, rapaz. Começou a Champions League, primeira rodada, nesse meio de semana, e o Juan vai relatar todos os jogos que aconteceram na primeira rodada da Champions League, começando aqui com o jogo do Chelsea. O Chelsea foi surpreendido. O Chelsea, que perdeu com esse resultado, perdeu o treinador. Dinamo Zagreb 1, Chelsea 0, Dortmund 3, Copenhagen 0, Benfica 2, Maccabi Haifa 0, PSG 2, Juventus 1, Sevilha 0, Manchester City 4, Leipzig 1, Shakhtar 4, Salzburg 1, Milan 1, Frankfurt 0, Sporting 3, Ajax 4, Rangers 0, Atlético Madrid 2, Porto 1, Tottenham 2, Marseille 0, Barcelona 5, Pilsen 1, Inter 0, Bayern 2, Bruges 1, Leverkusen 0, Napoli 4, Liverpool 1. Então, esses foram os jogos da primeira rodada da Champions League, a maior competição de clubes do mundo, tá certo? Então, agora, Juan, vamos emendar, vamos falar de Liga Europa, né? Houve também, nesse meio de semana, a primeira rodada da Liga Europa. Liga Europa, o Juan vai destacar os principais jogos. Só lembrando, Juan, que a gente teve a surpresa mesmo na Champions League, foi esse jogo do Chelsea, né? A maior surpresa foi esse, os outros normais, foram resultados normais. Aliás, o Liverpool também, né? Porque o Liverpool perder é normal, mas do jeito que perdeu, ser goleado o time do Liverpool, isso não é comum. Então, Liga Europa, só mandar um abraço também, mano, no início do nosso programa, um abraço pro Erle, rapaz. O Erle, pro Gelsinho, pro Ederaldo, pro Francisquinho, galera boa aí, os meninos na Invenção, são torcedores do Fortaleza e também curte o nosso programa. Juan, passa limpo a Liga Europa, Juan. Vou destacar aqui os jogos, hein? Os principais jogos. Ludogorets 2, Roma 1, Malmo 0, Braga 2, PSV 1, Bodo Glimt 1, Zurich 1, Arsenal 2, Estrela Vermelha 0, Mônaco 1. O Lazio venceu o Feyenoord por 4-2. Manchester United perdeu de 1-0 para a Real Sociedad. E são os principais jogos. Os principais jogos, né, irmão? Tem muitos jogos, mas só os principais jogos foram justamente esse, tá certo? A gente vai sempre estar aqui divulgando a Champions League, Liga Europa, que tem quem gosta de futebol amador, são grandes jogos e a gente vai divulgar. Mais um abraço, mais uma vez um abraço para Camille, que é torcedora do Vozão e torcedora do Palmeiras, curte a nossa programação. Boa noite para ela, para Verônica, para o Nezinho, para o Matheus, galera boa em Sobral que curte a nossa programação. Ô Juan, vamos falar agora de Série D. Série D do futebol brasileiro. Série D do futebol brasileiro, que tem rodada, né? Tem rodada, os jogos de volta. O primeiro jogo, o jogo de ida, o América de Natal ganhou de 2-0 do São Bernardo e joga fora de casa no interior de Paulista. O América jogando pelo empate para ir à final dessa competição. E o Amazonas perdeu para o Pouso Alegre 1-0 e decide em casa, precisando reverter esse resultado. Então,
a gente vai conhecer nesse final de semana os 2 finalistas da Série D. Só lembrando que os 4 times, tanto São Bernardo como o América de Natal, o Amazonas e o Pouso Alegre, já subiram, já estão na Série C do próximo ano. Falando em Série C, temos rodada, 4ª rodada, um total de 6 rodadas. A gente tem a 4ª rodada e o Juan vai falar quais são os jogos que acontecerão nesse final de semana. ABC e Vitória, Botafogo e Aparecidense, Paysandu e Figueirense, Mirassol e Volta Redonda. Ok, só lembrando que com 3 rodadas, mandar um abraço no início, um abraço para meu amigo Padre Francisco Menezes, aqui no Barro Preto, curte a nossa programação, um abraço para ele. O Vitor é filho do padre do Timoné Peixoto da Tia Melina, também é meu aluno, curte a nossa programação. Também mandar um abraço para o compadre Elvis, para o Nenenzinho e para a comadre Kessia, o Rafaelzinho. Mandar um abraço para eles. Já a gente fala do Cruzeirão do Barro Preto, que joga pela Copa, 15ª Copa Alves Ferreiras, em Melado, nesse final de semana. Com isso, já houve 3 rodadas, a Série C, Juan. A gente tem na liderança do grupo B o Mirassol. O Mirassol, em segundo, o Botafogo de São Paulo. Então, os 2 times de São Paulo, firme e forte, para jogarem a Série B do próximo ano. A gente está vendo o Volta Redonda ali apenas com 3 pontos e a Aparecidense apenas 1 ponto. Já no grupo C, a gente tem o ABC. O ABC é o líder com 7 pontos, o Figueirense é o segundo com 6 pontos. Ou seja, o Vitória está apenas com 3 e o Paysandu é uma lanterninha com 3 pontos. Dificilmente o Paysandu subirá. Diga, Juan. Eu palpitei os grupos da Champions League. Eu quero que você palpite quem são para a Série D, para a Série B. Para a Série B, eu acredito nesses 2 times, não todos, mas acho que esses 2 times de São Paulo acho que vão subir. E aqui eu estou torcendo para o Vitória e para o ABC, mas acredito que o Figueirense vai tomar conta de uma dessas vagas, tá certo? Então vamos agora falar de Série B. Série B que a gente tem grandes times, o Cruzeiro está quase voltando para a Série A. Aliás, eu diria que o Cruzeiro já voltou, né? Já eu digo a matemática que dificilmente, se o Cruzeiro perder todos os jogos, mesmo assim, ele sobe para a Série A do próximo ano. A 19ª rodada, ela já aconteceu, já teve 5 jogos, o Vila Nova ganhou de 2-1 do Guarani, a Ponte Preta 1-0 em cima do Esporte Clube do Recife, o Sampaio Corrêa 2-1 no Novo Horizontino, o Criciúma empatou em 0-0 com o Bahia e ontem o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Operário de Ponta Grossa, tá certo? A 29ª rodada, ela tem continuidade hoje com o jogo do Náutico. O Juan vai falar os 5 jogos que complementam a 29ª rodada. Ituano e Tombense, CSA e CRB, Londrina e Chapecoense, Grêmio e Vasco. Ok, grande clássico nesse jogo do Vasco com o Grêmio. Só lembrando que é a estreia do Renato Gaúcho pelo Grêmio e do Jorginho, ex-treinador do Atlético Goianiense, vai treinar o Vasco da Gama. Com esses resultados, diga, Juan. E se um dos dois, Vasco ou Grêmio, vencer e o Londrina também vencer, fica embolado aí. É, com certeza. E assim, ó, com a classificação, com esses jogos, os 5 jogos que aconteceram antes do término da 29ª rodada, só lembrando que depois dessa rodada só são mais 9 jogos. O Cruzeiro tem 62 pontos. O Bahia tem 51, o Grêmio tem 47 e o Vasco tem 45. Só lembrando que o Londrina tem 41 pontos. E faltam 10 jogos. Se ele ganhar todos, Juan, ele chega a 71 pontos. O Cruzeiro já tem 62. Ou seja, se o Cruzeiro perder todos, o Londrina não vai ganhar 10 jogos, né? Ou seja, a matemática, o Cruzeiro já está quase, talvez na próxima rodada, já consiga de forma bem antecipada a vaga na Série A do próximo ano. Quem está lá na zona da degola é o Vila Nova com 31 pontos, mesmo com a vitória, tem 31 pontos. O Operário tem 30. O Guarani tem 29 e o Náutico é o lanterninha com apenas 24 pontos. Precisa demais dessa vitória de hoje contra o Brusque para conseguir a classificação. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de futebol amador, rapaz. Futebol amador que tem jogo do Cruzeiro do Barro Preto. Cruzeiro do Barro Preto que joga amanhã pela a 15ª
Copa Alves Ferreira, o Cruzeirão joga contra a forte equipe do Flamengo de Laje. Acho que o time é esse. Flamengo de Laje, grande jogo do Barro Preto. O Barro Preto sairá, o carro sairá levando os jogadores e os torcedores do Cruzeiro amanhã às 13 horas e 30 minutos da residência do seu Zé Gerardo, ali lá próximo do campo da Toca Raposa 2. Então, a direção, os diretores do Cruzeiro estão pedindo a presença de todos os jogadores e torcedores para acompanhar o Cruzeirão da Massa até a localidade de Melado, para conseguir mais uma grande vitória e a sua classificação em primeiro lugar, rumo ao mata-mata. O Cruzeiro que está nessa competição, né, Juan, lá na Copa Alves Ferreira e também na Copa da Santa Rita, classificado já para a próxima fase, Copa da Santa Rita, e também na Copa Zé Regino em Riacho das Flores, tá certo? Então o Cruzeirão aí, mandar um abraço para toda a galera boa do Cruzeiro, com o Padre Elcio Presidente, o Dedé, meu amigo Roniberto, mandar um abraço para o Levi, rapaz, o Levi, treinador do segundo quadro, um abraço para o Levi, para toda a galera, todos os torcedores do Cruzeirão do Barro Preto, tá certo, Juan? Mandar um abraço, uma boa noite para o meu amigo Bena, rapaz, o amigo Bena, um abraço para ele que tem o seu programa diário, aqui no Facebook, também no YouTube e também na Musical FM. Um abraço para o Bena e para toda a galera do Futebol de Poeira. Sempre que posso, eu acompanho a programação do meu amigo Bena. O meu amigo Bena Juan, que ele é torcedor do Fortaleza e torcedor do Mengão. Ontem o homem estava no programa todo, estava igual a você, todo de Flamengo. Ele aí que está vibrando com mais uma vitória do Flamengo. Da Liberta, certo? Aí fala de futebol amador. Tem a Copa regional, o time da campeão, o PSV joga com o Juventude da Alvaçã. Então, mandar um abraço aí para a galera boa, PSV da Lagoa do Serrote e também para a galera boa lá do Juventude de Alvaçã. Grande jogo na Arena Zé Ferreira, né, na Arena Ferreirão. Grande jogo. Não sei se o meu amigo Bena vai fazer transmissão. A equipe Futebol de Poeira faz transmissões de alguns jogos dessa competição. Eu não sei se eles estão com a equipe para esse final de semana. Mas aí um abraço para todos que fazem essa competição. Sempre que a notinha dessa Copa, Juan, é do meu amigo Alberci Ripardo. Alberci Ripardo, que é o Relações Públicas da Copa da Lagoa do Serrote. Ele sempre manda as notinhas pra gente. Um abraço aí para o Alberci que tem o seu programa aqui no Facebook, no YouTube, às sextas-feiras, aliás, às quartas-feiras, às 18h35, faixa de esporte. Um abraço aí pro meu amigo Alberci Ripardo. Tá certo, Juan? Então a gente passou ali pro futebol amador. Vamos agora falar de Série A do futebol brasileiro. Próxima rodada. Começando já amanhã, o Cearazinho de Açúcar, o nosso Ceará, estará em campo amanhã contra o Lisca. O Lisca está mais doido do que nunca, Juan. O Lisca está doido e a gente vai, com certeza, acompanhar esse jogo, diga. Ele não seja doido de vencer o Ceará. É sim. Tá certo. Então, só mais uma vez, um abraço aí pro meu amigo Bena. Um abraço, tá mandando um abraço também para você, que você é o meu fiel escudeiro, com certeza, né, Juan? Então, essa rodada, Juan, 26ª rodada, ela já teve início na quarta-feira, o jogo isolado. O Atlético Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino. Destaque negativo desse jogo foi a contusão do Arana, rapaz. O Arana sofreu uma entrada muito violenta e o Arana está fora da Copa do Mundo. Hoje teve a convocação para 2 amistosos, né? E foi muito lamentada a ausência do Arana. O Arana, que com essa entrada muito forte, muito grave, está fora da Copa do Mundo. E o Juan vai agora relatar os 9 jogos que completam a 26ª rodada da Série A do futebol brasileiro. Internacional, Cuiabá, Ceará e Santos, Fluminense e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, Botafogo e América Mineiro, Avaí Atlético Paranaense, São Paulo e Corinthians, Coritiba Atlético Goianiense, Goiás e Flamengo. Juan, essa é a rodada, né? 26ª rodada. Depois dessa rodada serão apenas 12 jogos, ou seja, o campeonato está no afunilamento, está terminando, e a gente tem o Palmeiras, né, o líder, com 51 pontos, joga contra o Lanterninha da competição, certamente vai ganhar esse jogo. O Flamengo é o segundo, né? O Flamengo agora está dedicado
acho que dedicação quase exclusiva para Libertadores da América, final, e para esse jogo do São Paulo, né? Esse jogo do São Paulo, e a gente destacar nessa rodada é o clássico, né? O clássico entre São Paulo e Corinthians, né? E o Flamengo também, que joga com o Goiás, certamente o Flamengo com um time misto. Lá na zona da degola, onde ninguém quer estar, o Coxa abre a zona de rebaixamento com 25 pontos, o Avaí tem 24, o Atlético Goianiense tem 22 e o Juventude tem apenas 18 pontos. O Juventude que já está se preparando para a Série B do próximo ano, tá certo, Juan? Então, Série A passado a limpo. Só lembrando que na Série A gente tem os artilheiros, é o Pedro Raul, rapaz. Pedro Raul do Goiás com 14 gols, o Germancano tem 13 e o Guilherme do Avaí tem 12. Esses são os principais artilheiros da Série A do futebol brasileiro. Mandar um abraço para todos os torcedores dos times, né, que jogam a Série A do futebol brasileiro. Diga, Juan. Você já viu o artilheiro de um campeonato caindo? Já aconteceu muito de cair. Acontece muito. Às vezes acontece de um time ir muito mal na competição e só quem faz gol só um jogador. E esse time acaba caindo. Vou dar um exemplo. O Goiás já caiu tendo artilheiro. Tendo artilheiro da competição, o Goiás já caiu em campeonatos brasileiros. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de futebol europeu, rapaz. Futebol europeu, a gente já falou de Champions League, falou também de Liga Europa e vamos falar os jogos que acontecem no futebol europeu nesse final de semana. Muita gente gosta de acompanhar. A gente tem na Primeira Liga de Portugal a equipe hoje a gente está com dificuldadezinha de internet, está difícil de fazer a programação, mas na medida do possível a gente vai fazendo, né, Juan? O Famalicão recebe o Benfica, o Sport joga contra o Portimonense, o Porto enfrenta o Chaves e o Braga visita o Rio Aves. Esses são os principais jogos da Primeira Liga de Portugal. Sobre a Bundesliga, os jogos da Bundesliga. Bayern e Stuttgart, Leipzig e Dortmund, Frankfurt e Wolfsburg, Hertha e Leverkusen, Schalke e Bochum, Freiburg e Mönchengladbach. São os principais jogos. Esses são os principais jogos, né, Juan? Mandar um abraço, uma boa noite para o compadre Valdenir, também curte a nossa programação. Um abraço para todos os nossos amigos. Aliás, falar em amigos, fazer um agradecimento aqui às pessoas que se inscreveram no meu canal. Hoje eu atingi a marca de 102 inscritos. 102 mil. Ai não, é 102, né? Não é 102 mil. 102 inscritos no meu canal lá no Facebook, Ceará Fla 79. Então, porventura, se você não se inscreveu no meu canal, dá lá essa força. Vai lá no Facebook, procura Ceará Fla 79 e se inscreve, tá certo? Mais uma vez, mandar uma boa noite, um abraço pro compadre Elvis, torcedor do Vasco da Gama, ele que está preocupado com a campanha do Vasco, o Vasco que tem perdido muito fora de casa e joga nesse final de semana, Juan, contra o Grêmio, grande clássico da Série B. Diga, Juan. Não vai dizer nada? Então vamos para frente, né, Juan? Vamos para frente, vamos tocar. Tem a La Liga, onde tem grandes times. Muita gente torce pelos times da Espanha, o Barcelona, o Real Madrid, só esses dois times, né? A gente vai ter o Cádiz, joga contra o Barcelona, recebe o Barcelona, ou seja, o Barcelona joga fora de casa. O Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo e o Real Madrid, que é o líder da competição, joga contra o Mallorca. Mandar um abraço, uma boa noite para a comadre Conceição, aqui no Barro Preto, também curte a nossa programação. Um abraço para ela, para o Leandro, para a turma boa que curte a nossa programação. Diga, Juan. Vamos falar também de campeonato francês. Campeonato francês, a gente tem o PSG jogando com o Brest, o Olympique de Marseille joga com o Lille, né? O Lille que foi campeão há 2 temporadas. E a gente tem o clássico, o Mônaco joga contra o Lyon, grande jogo, então os principais jogos do campeonato francês. La Liga, já falei, né, Juan? A gente já passou ali para La Liga, principalmente o do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid.
a Série A italiana, rodada completa, e o Juan vai relatar todos os jogos do campeonato italiano. Napoli, Spezia, Inter e Torino, Sampdoria e Milan, Atalanta e Cremonese, Bologna e Fiorentina, Lecce e Monza, Sassuolo e Udinese, Lazio e Verona, Juventus e Salernitana, Empoli e Roma. Ok. Então, Juan, a gente até pede desculpa hoje aos nossos amigos, alguém que porventura comentou, a internet hoje está até que está deixando a gente tocar o programa aqui, mas a gente está com dificuldade em receber mensagens. Às vezes acontece isso, né? E programa ao vivo, já dizia o Faustão, é assim mesmo, né? Programa ao vivo sempre acontece esses imprevistos, tá certo? Mas o Faustão tem toda uma equipe, mas se ele já sofre, imagine nós. Pois é, exatamente. Então, a gente agradece todas as pessoas que curtem a nossa programação, seja aqui no Facebook e também no YouTube. Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal UBC de Futebol. E outra coisa, o Juan, falar agora de Premier League. Outra coisa, mas deixa para depois. Premier League, rodada completa, esse que é a maior competição de clubes do mundo. Fulham e Chelsea, Bournemouth e Brighton, Leicester e Aston Villa, Liverpool e Wolverhampton, Southampton e Brentford, Manchester City e Tottenham, Arsenal e Everton, West Ham e Newcastle, Crystal Palace e Manchester United, Leeds e Nottingham. Ou seja, essa é a Premier League, grande jogo. Premier League tem o Arsenal, né? O Arsenal como líder da competição, o Arsenal que acabou perdendo o clássico, mas mesmo assim é o líder da Premier League. Já chegando no final, mais uma vez mandar um abraço e uma boa noite para o compadre Valdemir, para a comadre Conceição, para a Leila, Isaías, turma boa que curte a nossa programação. E agora vamos falar, Juan, de Fórmula 1, rapaz. Fórmula 1 que está no afunilamento, está terminando a competição. Aliás, tem algumas corridas ainda, mas o Marco Verstappen tem tudo para conseguir, já nesse final de semana, o título da Fórmula 1. Fórmula 1 que tem treino de classificação amanhã às 11 horas na Band e a corrida às 10 horas domingo também na Bandeirantes. A Fórmula 1 que tem na liderança o Marco Verstappen com 310 pontos na frente, muito na frente de Charles Leclerc da Ferrari. Já em construtores, a gente tem a Red Bull com 511 pontos, em segunda a Ferrari, tá certo? Só lembrando que a notinha da Fórmula 1 é do meu amigo Alberci Ripardo, que gosta muito, é um estudioso da Fórmula 1 e manda sempre o resumão pra gente. Tá certo, Juan? Mais alguma coisa, Juan? Ou tá bom por hoje? Temos a... Diga, pode falar, Juan. Tá mais ruim aqui. Sim, só lembrando que hoje teve convocação, né? Não teve muita surpresa, né? Todo mundo, para surpresa de ninguém, de 0 pessoas, o Pedro foi convocado. Os outros figurinhas carimbadas. Copa né? do Mundo é amistoso. Foram os amistosos que acontecem 2 amistosos antes da Copa do Mundo, e depois desses amistosos já é a convocação para a Copa do Mundo. E o Brasil tem grandes chances, né, de conseguir fazer uma bela campanha. E bela campanha para o Brasil só serve se ganhar o título, né, Juan? Aqui no Brasil não tem esse negócio de vice-campeão, não. Tem que chegar lá e ser campeão. Mandar um abraço, uma boa noite para o meu amigo Josias, rapaz. O Josias em Riacho da Montada. Curte a nossa programação. Um abraço para ele. O Josias, que é torcedor do Ceará e do Corinthians. Diga, Juan. Vamos torcer pelo futuro novo da seleção. Sim, não, com certeza. O Pedro, né, tá merecendo. Outros jogadores, né, tá fazendo por merecer. E essa convocação de hoje são para esses amistosos. Depois tem aquela convocação que dá frio na barriga, né? Muita gente fica na expectativa para saber quem são os jogadores que vão representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo, tá certo? Então a gente agradece as pessoas que curtem a nossa programação, pede desculpa porque hoje a gente teve alguns problemas, principalmente com as mensagens, não deu para ler algumas mensagens porque a internet aqui tá um pouco, tá ruim, né? Até que deu para tocar o programa. E lembrando que a gente retorna, né, na próxima segunda-feira às 19 horas com mais um programa Bate-Bola, o nosso programa que acontece aqui no Facebook e no YouTube
de segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e a gente agradece toda a galera boa que curte a nossa programação. Agora vamos homenagear o campeão brasileiro de 2022, que dificilmente vai perder, é o Palmeiras. Então vamos tocar, homenagear os torcedores do Palmeiras. Quando surge ao viver imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras lavrou pra partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre